vocês vão ver a quantidade que usam uma quantidade bastante razoável de cannabis ou álcool e, eventualmente, outras drogas, né? Algumas lícitas, outras ilícitas. Então, é um tema que é bastante fundamental hoje para o nosso dia a dia. O Rafael vai falar. Obrigado, Rafael, por ter preparado, apesar do quórum relativamente baixo, né, dos nossos médicos, a gente tem que falar desse assunto. Obrigado. Bom, obrigado, Dr. Caio. Bom dia, pessoal. Então, eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre o uso das substâncias ilícitas e o impacto disso na fertilidade masculina. Então, como vocês sabem, a infertilidade é definida pela ausência de concepção depois de 1 ano de tentativas e de relações sexuais sem nenhum tipo de contracepção. E segundo o último levantamento da OMS, a prevalência de infertilidade seria de 17,5%, né, atingindo 17,5% dos casais em todo o mundo. É importante, e a gente sempre reforça cada vez mais, a atenção à fertilidade masculina, porque algum fator masculino pode estar presente em 30% a 50% dos casais inférteis, sendo de maneira isolada ou em conjunto com fatores femininos de infertilidade. Essa infertilidade masculina pode acontecer por fatores, pré-testiculares, testiculares ou pós-testiculares. Então, a gente tem fatores genéticos, fatores endocrinológicos, as patologias testiculares propriamente falando, e tem as pós-testiculares, como obstrução do trato reprodutivo, distúrbios imunológicos ou presença de anticorpos anti-espermatozoide, condições inflamatórias e, finalmente, as infertilidades ou as alterações de fertilidade causadas pelo uso de substâncias lícitas ou ilícitas, que podem ser medicações prescritas ou não prescritas, usadas de maneira irregular ou, às vezes, até dentro do seu uso terapêutico, mas ainda assim interferindo na fertilidade masculina. E, na grande maioria das vezes, essa interferência vai acontecer através de alterações do eixo hipotálamo-hipófise gonadal ou de ações diretas, de maneira mais rara, em ações diretas ao próprio testículo. Para que a gente possa entender um pouco mais as alterações e o impacto das substâncias na fertilidade masculina, vamos só rapidamente relembrar o eixo hipotálamo-hipófise testicular, onde o hipotálamo vai secretar GNRH, fazendo com que haja secreção de gonadotrofinas pela adenohipófise. FSH vai agir no testículo, nas células de Sertoli, regulando a espermatogênese. LH vai atingir as células de Leydig, estimulando a esteroidogênese e produção de testosterona testicular. Lembrando que essa produção e o nível de testosterona intratesticular são fundamentais para uma espermatogênese adequada. E a testosterona produzida, assim como a inibina B, produzida pelas células de Sertoli, e o próprio estradiol, que vai ser obtido através de aromatização dessa mesma testosterona, todos esses produtos vão ter um efeito negativo, né, um feedback negativo no hipotálamo e na hipófise. Então, essas substâncias, essas drogas e o abuso dessas drogas sobre as quais a gente vai falar, podem atingir o eixo hormonal do paciente, tanto em nível central, causando alterações na produção das gonadotrofinas, elevação de prolactina ou até um aumento da aromatização, fazendo sequestro de testosterona e aumento dos níveis de estradiol, ou pode atingir diretamente o testículo, interferindo não só no testículo, na sua produção de testosterona, nos níveis intratesticulares de testosterona, mas muitas vezes atingindo diretamente o espermatozoide, fazendo com que a gente tenha uma perda dos parâmetros qualitativos e quantitativos do sêmen desse paciente. Independentemente da maneira ou da via pela qual essa droga vai interferir na fertilidade, a gente vai ter, como resultado disso, uma diminuição dos parâmetros seminais convencionais, que são concentração, motilidade, vitalidade,
A gente pode ter também alteração das provas de função espermática, como aumento da fragmentação do DNA espermático, aumento da apoptose de células germinativas, diminuindo a nossa população de célula germinativa no testículo, e ainda interferindo na reação acrossômica e na capacidade de fertilização por esse espermatozoide. Então, muitas vezes a gente pode ter um resultado que não esteja sendo identificado numa análise seminal, no espermograma, mas a gente pode ter interferência, por exemplo, num resultado de FIV ou ICSI em função do uso e abuso de algumas drogas. Bem, entrando um pouco mais nas drogas psicoativas, elas vão ter duas vias principais de ação e de interferência na fertilidade masculina. A primeira, através do aumento do estresse oxidativo, por aumento da produção de radicais livres de oxigênio, de maneira que isso ultrapasse a capacidade antioxidante do sêmen, aumentando então o estresse oxidativo. E a segunda forma seria por um aumento de citocinas inflamatórias, causando tempestade de citocinas. E aí essas duas vias estariam interligadas, né? O próprio estresse oxidativo pode ser resultado dessa tempestade de citocinas, e no final a gente vai ter uma desregulação desse eixo hormonal e vai ter alteração dos parâmetros seminais e dos testes de qualidade e de função espermática. Bom, entrando então diretamente nas drogas principais, né? A gente tem uma gama gigantesca de drogas ilícitas que podem interferir na fertilidade masculina e de drogas lícitas também. Se a gente entrar no tabagismo, no álcool, nas medicações antidepressivos, ansiolíticos que a gente tem hoje em dia, bom, isso é um mundo, mas o tema da aula é de drogas ilícitas, então eu vou tentar me concentrar nas principais drogas ilícitas utilizadas hoje em dia e que são um pouco mais estudadas no que diz respeito ao seu impacto na fertilidade masculina. De modo bastante genérico, o cannabis, né, o uso de maconha, vai provavelmente causar uma redução na secreção de gonadotrofinas. Num primeiro momento pode até haver um aumento na produção de testosterona, mas no longo prazo vai haver uma diminuição da testosterona circulante e pode haver um dano direto ao testículo. A gente vai ver isso um pouco mais detalhadamente na sequência. A metanfetamina pode também causar supressão de testosterona, alteração no parênquima testicular, do ponto de vista histológico. A cocaína vai causar alterações epigenéticas que também vão interferir na parte hormonal e na quantidade de células germinativas que a gente tem. E, por fim, a gente vai falar um pouco sobre os esteroides anabolizantes e o seu efeito na fertilidade masculina. Então, começando pela maconha, gente, é a droga ilícita mais consumida no mundo, ilícita aqui, lícita em tantos outros lugares, essa licitude está sempre sendo rediscutida o tempo todo. O principal psicoativo é o delta-9-tetrahidrocannabidol, canabidol, né, que é o THC, e tem o canabidiol, que é o CBD, são os principais compostos ativos, e a maconha, ou o princípio ativo, vai estar sendo metabolizado dentro do sistema endocannabinoide. Então, a gente tem substâncias dentro desse sistema endocannabinoide que são naturais do nosso corpo, e eu vou mostrar que elas estão presentes no sêmen, inclusive, e a gente tem os derivados da maconha, que seriam canabinoides sintéticos exógenos. Dentro desse sistema endocannabinoide, elas vão agir principalmente nos receptores CB1 e CB2, que estão amplamente distribuídos em tecidos vitais para a fertilidade masculina, como hipotálamo, hipófise, dentro do testículo, tanto nas células de Leydig quanto nas células de Sertoli, e até mesmo nos canais deferentes e nos próprios espermatozoides. Então, falando especificamente do espermatozoide, a gente tem esses receptores CB1 presentes na membrana plasmática, tanto na região acrossômica quanto peça intermediária e cauda do espermatozoide, e o CB2 na região pós-acrossômica, peça intermediária, e em menos quantidade na cauda também. Esses receptores, eles vão interferir, né, em todas essas funções do espermatozoide, de forma que as substâncias do sistema endocannabinoide primárias, que já estão presentes naturalmente no espermatozoide e no sêmen, têm uma ação antagônica nesses receptores, fazendo com que não haja reação acrossômica espontânea prematura antes do encontro com o ócito, regulando positivamente a motilidade e também a vitalidade e a capacitação do espermatozoide. Quando a gente tem contato de maneira exagerada desse espermatozoide com
o THC ou o CBD, que são canabinoides exógenos, vai acontecer exatamente o contrário e uma função de agonista em cima desses receptores CB1 e CB2, fazendo com que possa haver uma reação acrossômica prematura, e isso vai diminuir e prejudicar a fertilização, e vai também diminuir motilidade, vitalidade e a ligação da zona pelúcida, a capacidade de ligação à zona pelúcida desses espermatozoides. Partindo um pouco para o que a gente tem de evidência, muitos estudos vocês vão ver relacionando essas drogas e a fertilidade ou a infertilidade masculina são estudos de origem animal. Dentre essas drogas, a maconha é a que mais tem estudos em vivo, né? Não só em vivo, mas em humanos. Quando a gente olha para os estudos animais, sempre vocês podem perceber que as alterações elas são mais pronunciadas, elas são mais facilmente detectadas nos estudos em animais, com alteração da produção de LH-RH, diminuição de LH, né, diminuição das gonadotrofinas em geral, diminuição de próstata, diminuição do peso e da consistência de vesícula seminal e do epidídimo, diminuição de frutose e outras substâncias presentes no sêmen. Quando a gente vai para os estudos em humanos, já fica muito mais difícil fazer essas associações, porque, obviamente, é muito mais difícil controlar a quantidade que o ser humano está ingerindo. Então, depende. Tem estudos que correlacionam o cara que fuma mais de 10 cigarros de maconha por dia e o outro homem que fuma menos do que isso. Qual é a quantidade de THC e dos outros princípios ativos da maconha presentes naquele cigarro específico que aquele paciente fuma? Então, são vários os vieses e os fatores que podem interferir nessa análise quando a gente vai para estudo em seres humanos. Ainda com relação ao efeito da maconha diretamente na célula de Leydig, que pode haver um prejuízo, né, um prejuízo da produção de testosterona pelo efeito prejudicial diretamente nas células de Leydig. As células de Sertoli podem ser prejudicadas também por outro metabólito do cannabis, e a ação diretamente no espermatozoide, mostrando diminuição em geral da motilidade, em alguns estudos com resultados conflitantes, mostrando aumento da motilidade, diminuição de concentração, outros aumento de concentração de espermatozoides. Então, quando a gente vai para os estudos e para a evidência científica, esses resultados são bem controversos. Tem um estudo que eu não consegui achar para colocar aqui, que é um estudo publicado no Congresso, no AUA de 2019, pelo pessoal da USP, mostrando um aumento significativo, bastante importante da fragmentação de DNA espermático nos pacientes usuários de cannabis, mas por ter sido publicado em Congresso, eu acabei não conseguindo encontrar referência para trazer aqui para vocês. Ainda seguindo nas evidências que a gente tem disponível, né, estudos aqui comparativos, mostrando níveis reduzidos de LH, alteração da morfologia do espermatozoide, e daí quando a gente começa a conseguir comparar quem fuma maconha regularmente com, né, dose dependente, vamos dizer, do uso da maconha, a gente começa a ter efeitos mais expressivos na infertilidade masculina. Eu acho que o mais importante são esses 3 estudos que são os mais recentes a respeito da maconha, mostrando então que usuários recentes e em grande quantidade têm aumento do risco de astenosospermia com diminuição da motilidade e também maior chance de teratosospermia, mostrando que há interferência na morfologia espermática também. Outros estudos já não identificaram uma alteração tão importante do ponto de vista hormonal. De novo, isso vai variar se esse paciente é um usuário recente de maconha ou se é um usuário mais tardio, porque as alterações hormonais elas dependem de mais tempo para aparecer. E acho muito importante aqui, principalmente para os colegas ginecologistas e para os nossos colegas do laboratório, a presença de aneuploidia, diploidia espermática nos pacientes que são usuários crônicos de cannabis. Bom, passando para a nossa próxima droga, que é a metanfetamina. A metanfetamina é uma droga de ação primária no cérebro, né, que pode produzir efeitos de euforia, ansiedade, estado de alerta, alucinação, e vai atingir o sistema reprodutor masculino, tanto interferindo no eixo hipotálamo-hipófise adrenal, quanto no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, com diminuição de peso corporal, diminuição de peso e de massa testicular e epididimária em ratos, e também prejuízo da espermatogênese. Percebam que todos os estudos relacionando metanfetamina e infertilidade são feitos em ratos, em camundongos, não tem estudo feito em seres humanos. Os resultados, de novo, são bastante conflitantes, mas o que a maioria deles relata
é a apoptose de túbulos seminíferos, diminuição da contagem de células germinativas e, portanto, diminuição da espermatogênese e da contagem de espermatozoides também. Aqui alguns estudos mais recentes correlacionando, inclusive, com danos ao DNA espermático, alteração da estrutura da cromatina, assim como acontece em outras drogas também. O efeito que a gente vê da metanfetamina é muito parecido com os efeitos relatados dos pacientes que fazem abuso de morfina ou de codeína, tá? Assim como os efeitos de outras drogas que a gente vai ver a seguir. A metanfetamina, então, ela vai agir significativamente diminuindo massa testicular, diminuindo parênquima, diminuindo quantidade de célula germinativa, tanto no testículo quanto no epidídimo, e ela pode agir silenciando a transcrição de alguns genes relacionados à motilidade espermática, diminuindo a atividade dos canais de cálcio do espermatozoide, e dessa maneira a gente acaba tendo redução de motilidade e redução da função espermática na reação acrossômica, por exemplo, também, que é dependente desses canais de cálcio. Indo para a cocaína, pessoal, então, uma droga amplamente consumida, a gente aqui no ambulatório de Fértil acaba, né, vivenciando vários pacientes que usam principalmente maconha e cocaína. No caso da cocaína, os efeitos também são bastante variáveis, a depender da dose e do tempo que esse paciente está usando. Se o uso for mais recente ou menos, a maioria dos nossos pacientes aqui não fazem uso atual, mas são pacientes ex-usuários de cocaína, então isso faz com que o impacto na fertilidade acabe sendo ainda mais variável, né? A ação da cocaína e o que vai causar dependência ou não vai variar muito com relação ao efeito nos transportadores de dopamina, porque ela tem um efeito na recaptação, e alguns estudos mais recentes mostram que a cocaína pode também agir naqueles mesmos receptores CB1 e CB2, onde o cannabis tem efeito também. Indo para as evidências, a gente tem um primeiro estudo lá em 1990, que foi quem relacionou pela primeira vez o uso da cocaína com a infertilidade masculina, e na ocasião foi evidenciado aumento do risco de baixa contagem espermática, de baixa concentração de espermatozoides. Depois disso a gente tem estudos em ratos, e mais recentemente um estudo de 2014, que traz um resultado já um pouco mais conflitante, mostrando que o paciente que faz uso esporádico não teria tanto efeito na infertilidade masculina, mas sim aquele que faz uso rotineiro com doses maiores de cocaína. De novo, é muito difícil isolar o efeito da cocaína em humanos, porque esse estudo, por exemplo, mostra que o paciente usuário de cocaína ele é usuário de outras drogas recreativas também. Então, ele também vai usar maconha, ele também tem mais exposição a doenças sexualmente transmissíveis, então ele tem outros fatores que podem ser fatores de confusão, que podem afetar a fertilidade, e é mais difícil isolar o efeito pelo qual a cocaína seria responsável dentro dessa infertilidade. Então, com relação à cocaína, aparentemente ela tem um papel fundamental na mediação e nas modificações epigenéticas que vão desencadear silenciamento das transcrições de genes relacionados à motilidade e também de genes relacionados à protaminação. Lembrando que a protaminação é aquela fase onde ocorre condensação da cromatina, substituição das histonas no processo de protaminação, protegendo o material genético do espermatozoide. Então, a partir do momento que eu tenho esse tipo de efeito na protaminação, desregulando essa protaminação, a cromatina e o material genético do espermatozoide passam a estar mais suscetíveis a efeitos deletérios. A gente vai ter dano ao DNA, seja na forma de fragmentação do DNA espermático ou na forma de outros danos, como perda de bases ou translocações. Além disso, esse sistema dopaminérgico, né, e a inibição da recaptação de dopamina causado pela cocaína pode ter impacto na regulação e na reprogramação das células germinativas masculinas também. Entrando na última classe das drogas mais associadas à infertilidade masculina, a gente tem os esteroides anabolizantes, seja um uso abusivo da testosterona, que é usada muitas vezes para fins medicinais, para reposição de testosterona, ou o uso abusivo de outros tipos de esteroides sintéticos, certo? Então, a gente tem tanto a testosterona convencional
como a gente tem anabolizantes sintéticos, e daí a gente tem uma infinidade deles, os mais comuns são a nandrolona e a oxandrolona. Todos eles têm a parte esteroide, né, similar, mas eles vão ter ações diferentes, um potencial diferente de ação androgênica. São muito utilizados hoje em dia, a gente convive com isso o tempo todo, liberação, restrição do CFM na prescrição de testosterona para homens que tenham testosterona normal. Ainda assim, né, apesar da proibição recente do CFM, ainda existe um abuso gigantesco e completamente difundido no nosso meio, tanto da testo quanto dos outros anabolizantes sintéticos. Agora sim, o que acontece especialmente nesse paciente quando ele tem níveis suprafisiológicos de testosterona em comparação com o paciente que faz reposição de testosterona com indicação clínica de manter a testosterona em níveis normais, é que no nosso corpo, no sangue, a testosterona ela está uma boa parte ligada ao SHBG, que é a globulina carreadora de hormônios sexuais, e uma pequena parte ligada à proteína carreadora de corticosteroides, uma menor fração ainda, que é a testosterona livre, e uma boa parte ligada à albumina. Essa relação com a albumina é uma relação fraca, instável, então a gente considera como sendo testosterona biodisponível, tanto a fração livre no sangue, quanto a fração que está ligada à albumina. No paciente que tem nível suprafisiológico, a quantidade ligada ao SHBG, e essa é uma testosterona praticamente inativa, diminui muito, e esse paciente passa a ter uma quantidade de testosterona biodisponível desproporcional. E é isso que vai gerar os efeitos abusivos e exagerados da testosterona suprafisiológica, principalmente nos órgãos mais suscetíveis, como rins, pâncreas, coração e, obviamente, na região genital, nos testículos e vesículas seminais. Bom, a testosterona ela vai ser metabolizada, né, ou utilizada de 3 maneiras diferentes. Então, a testosterona ela pode tanto ser biotransformada em estradiol através do processo de aromatização, quando ela entra numa célula-alvo, ou ela pode ser metabolizada em dihidrotestosterona, que é um metabólito mais ativo do que a própria testosterona, mas isso vai acontecer somente nas células que têm 5-alfa-redutase. Então, a gente está falando de cérebro, fígado, rim e tecido genital, epidídimo, testículo, etc. Ou ela vai simplesmente se ligar ao receptor androgênico e ter a sua função de modificação da expressão gênica nessa célula daí para frente. Quando existe abuso de testosterona ou dos outros anabolizantes sintéticos, a gente vai ter um prejuízo grave do eixo hipotálamo-hipófise testicular, com alteração nas células de Leydig. Muitas vezes essa interação, esse prejuízo é descrito como um prejuízo irreversível às células de Leydig. Esse paciente pode ter uma variação das alterações seminais, que podem variar de uma oligospermia até uma azospermia. Apesar de muitos estudos dizerem que essa azospermia seria reversível com a parada do uso de anabolizante e o estímulo hormonal adequado, a gente tem na nossa experiência diversos pacientes que não recuperam a produção de espermatozoide quando usaram anabolizantes em doses muito altas e durante um tempo muito prolongado. Então, a gente tem estudos mostrando também apoptose de células germinativas, diminuição da população de células germinativas, alguns estudos mais recentes mostrando diminuição de hormônio antimileriano e de inibina B, mostrando que pode existir sim um prejuízo definitivo nas células de Sertoli, que são as células que regulam a espermatogênese no intestino. E principalmente achei mais interessante esse estudo de 2021, sugerindo que realmente esse prejuízo pode ser persistente nas células de Leydig. A gente consegue ver isso. Parou de passar? A gente consegue ver isso de maneira mais objetiva nesse estudo que mostra, não sei se eu vou conseguir apresentar aqui para vocês, porque é um pouco fraco, mas quando a gente compara o grupo controle, grupo que está atualmente em uso de anabolizante e ex-usuários de anabolizantes, podem perceber que o volume testicular e a testosterona total e a testosterona livre, eles permanecem reduzidos mesmo no paciente que é ex-usuário de anabolizantes. Existe uma melhora com relação ao paciente que está usando agora, mas não é uma recuperação completa. Então, realmente deve existir um prejuízo permanente, ainda que parcial,
da função da célula de Leydig e da função das células de Sertoli no paciente que é usuário crônico de anabolizante. Quando a gente tenta transportar isso para sintomas clínicos, no gráfico ali do lado a gente tem um comparativo de sintomas depressivos, sintomas com relação à baixa de libido e sintomas de disfunção erétil, tanto no paciente controle, que não é usuário, no paciente, no gráfico do meio, no paciente que é usuário atual e no gráfico final, no paciente que é ex-usuário. Então, percebam que no gráfico do meio, o paciente ainda está com esses sintomas clínicos compensados, porque obviamente ele está tendo o benefício do uso da testosterona ou do anabolizante, mas a hora que ele deixa de usar, depois de ter convivido com níveis suprafisiológicos, esses sintomas aumentam muito e o paciente começa a ter queixas clínicas mais significativas. Então, concluindo, pessoal, as drogas psicoativas têm um efeito, parecem ter, né, um efeito negativo na fertilidade masculina. De novo, a maioria dos estudos é feito em animais, mas a gente consegue extrapolar alguns desses dados para seres humanos. A quantidade, né, e a dimensão desses efeitos vai depender muito do tempo de uso e da dosagem, né, da quantidade de drogas que foi utilizada e de qual droga foi utilizada, né? Mas eles podem prejudicar a fertilidade de diferentes maneiras, por diferentes vias, mecanismos tanto hormonais quanto diretamente locais, atingindo e alterando a histologia, a arquitetura histológica do parênquima testicular, produzindo aumento de citocinas e quantidades aumentadas de radicais livres de oxigênio e aumentando o estresse oxidativo, bloqueando o eixo hipotálamo-hipófise testicular, bloqueando a conformação, né, a condensação adequada da cromatina e deixando o DNA, o material genético do espermatozoide, mais suscetível a danos e, portanto, afetando a capacidade de fertilização desses espermatozoides, diminuindo taxa de gravidez natural e também diminuindo taxas de resultados dos nossos procedimentos de reprodução assistida. Acho que é isso. Muito obrigado. Não tem as pessoas não podem perguntar? Por favor. Rafael, adorei. Acho que fez um panorama aí bem geral sobre esse problema, né? E a gente lidar com isso dia a dia. Eu queria fazer uma pergunta muito mais filosófica do que... Por que você acha que boa parte dos nossos endocrinologistas e muitos urologistas prescrevem androgênios sensuais e dizem que isso não vai afetar a fertilidade deles? Bom, eu acho que é um desconhecimento, né? Tem uma pesquisa da AUA interessante, de 2013, se não me engano. Naquela época, 30% dos urologistas, membros da Associação Americana de Urologia, prescreviam testosterona para os seus pacientes inférteis, objetivando, não é nem que, desconheço que vai prejudicar a fertilidade, estou prescrevendo por outros fins. Não, estavam prescrevendo com o objetivo de melhorar a fertilidade desses pacientes que tinham uma testosterona baixa ou limítrofe. Puxa, 30% dos urologistas americanos é muita coisa. E o urologista está mais diretamente ligado à área reprodutiva. Se a gente for para os endócrinos, eu acho que a desconexão com a área reprodutiva pode ser ainda maior, especialmente aqui no nosso meio, onde o endocrinologista não participa tanto da área reprodutiva, né? Lá fora é um pouco diferente. Então, eu acho que é um desconhecimento completo. Eu acho que o conhecimento, na verdade, é um conhecimento parcial, né? Então, o conhecimento vai até um ponto onde ele ouviu falar em algum momento que a testosterona é importante para a produção de espermatozoide. Faltou a segunda parte, quer dizer que a testosterona intratesticular. Então, aumentar a testosterona sérica e zerar a testosterona intratesticular, no fundo, vai acabar piorando ao invés de ajudar. Então, acho que é isso, é um conhecimento pouco aprofundado. Não, e é uma coisa que a gente tem visto aumentar cada dia, né? Até porque agora o endocrinologista achou que ele deve fazer redução hormonal em todo mundo. Né? Isso se a gente nem falar dos nutrólogos, né? Porque daí quando a gente entra no mundo da nutrologia, daí esquece. Aí eu acho que, eu arrisco dizer que aqui no IDEA nem tanto, mas a nível de consultório particular, do pool de pacientes inférteis que a gente tem, nossa, eu acho que pelo menos metade ou quase metade são pacientes
usuários ou ex-usuários de algum tipo de reposição hormonal, seja um chip, um implante hormonal, ou seja uma testa injetável. E aí tirar esse paciente é muito difícil, porque daí ele começa a ter todos esses sintomas do ex-usuário, e aí ele já começa a questionar até, muitas vezes, quanto que é importante a fertilidade para ele, quanto que ele, especialmente no homem que, por exemplo, já tem filhos, né, de um relacionamento anterior, quanto que ele está realmente disposto a passar por todos esses sintomas para fazer um tratamento de reprodução, e quanto que ele vai conseguir suportar esses sintomas de abstinência, né? Até tem um modo de você tentar evitar essa abstinência. Só que você já entra com uma medicação de cara e que tem um custo elevado. Porque se imagina drogas de indução ovariana, o homem tendo que tomar 3, 4, 5, 6 meses. Ou um ano. Ou anos. Né? Ou anos, então. Mas, assim, no mínimo... E a grande diferença, o que é difícil de entendimento mesmo para o homem está usando, para vocês ainda mais, a gente tem que lembrar que a espermatogênese ela leva 70, 90 dias do espermatozoide que começa a ser produzido hoje até ele ser ejaculado. Vai 72, 75 dias o número que a gente tem. Então, é no mínimo isso. Você tem que restabelecer o eixo hormonal, estabelecer o estímulo da célula germinativa, porque não adianta só a testosterona, a gente tem um FSH. Então, a droga, muitas vezes a gente usa Choromon ou Omidrel de modo meio que off-label, né? Na verdade, esse uso, mas é que o Omidrel a gente consegue titular de uma forma que é no ouvido, que se titula, né? No clique. Mas tendo que associar o FSH. E isso tendo que ser usado em 3, 6 meses. A ansiedade é muito grande e você não sabe quando que isso vai retornar. E hoje, na minha visão, os maiores perigos é isso que o Rafael, lá no começo, falou. Hoje, 17%, 20% dos casais vão ter algum problema de fertilidade. Metade disso pode estar relacionado a fator masculino. Então, você começar a usar testosterona sem uma investigação prévia de fertilidade no adulto jovem, pode ser muito mais agravante, porque você tem um óleo zoospermico. Se para o normozoospermico a retomada da espermatogênese ela pode ser trabalhosa, para aquele cara que desconhecidamente ele já tinha um problema de fertilidade, a gente pode não ter essa retomada. Tanto é que eu já comecei a atender pacientes que estão usando testosterona e que falam que antes o médico pediu um espermograma para ver se estava normal, porque passou a ser uma preocupação para eles. Assim como o cara que usa finasterida, o dutasterida agora, vem os dermatos mandam o espermograma para a gente avaliar antes de iniciar tratamento para calvície. Cara, não usar. Parabéns pela aula, muito boa mesmo. A minha dúvida é, você falou em 3 ou 4 slides as questões epigenéticas. Parece que a questão não é só esperar a ver seus espermatogênios 65 anos, mas são as consequências futuras. Nessa tua revisão, você viu trabalhos para a prole, do mesmo jeito que avançar da idade paterna com o autismo, a partir dos 45 anos? Então, a cocaína, principalmente, pode ter efeito na prole, né? A metanfetamina um pouco também. Então, no caso de prole, de pais que utilizaram essas substâncias, esses meninos podem ter feito, né, o prejuízo da sua espermatogênese também por essas alterações epigenéticas. Então, sim, tem trabalho correlacionando com a prole também. Eu até tenho uma ou duas dessas referências que eu coloquei que avaliaram a prole no futuro e tem esse efeito também. Interessante que dentro do rol das anfetaminas a gente tem o Venvance que está sendo usado cada vez mais. Muito. E daí eu acho que o cara do Venvance é o mesmo perfil, guardadas as proporções, do paciente da testosterona e do paciente da maconha. Porque é diferente do cara da cocaína, o paciente da cocaína ele tem entendimento. Claro, ele pode ter um vício, mas ele tem entendimento de que aquilo é uma droga e que ele tem que, enfim, suspender o uso, em algum momento parar. Esses outros não.
o paciente da maconha, o paciente do Venvanse, o paciente da testo, eles se convencem que de alguma maneira isso é para o seu benefício próprio, para a sua saúde. Então eu vou treinar mais. O paciente da maconha, a coisa que ele mais fala é: eu não vou conseguir trabalhar, não vou render tanto no meu trabalho porque eu preciso fumar todos os dias para me concentrar no meu trabalho. Então, a hora que você pede para esse paciente parar de fumar a maconha, porque ele vai entrar num processo de reprodução assistida, ele não quer nem ouvir o que você tem para falar, ele quer fugir dali rápido e acabar com o assunto. Ou ele quer se convencer de que a fertilização in vitro vai vencer esse obstáculo e que ele pode continuar fazendo tudo o que ele faz, porque ele já vai fazer uma FIV mesmo, então a FIV vai resolver. Então, nesse sentido, eu acho que essas alterações, para mim, foi o que mais chamou a atenção fazendo a aula, as alterações diretamente causadas no espermatozoide e a presença desses receptores no próprio espermatozoide, diminuindo capacidade de reação crossômica, de ligação à zona pelúcida, diminuindo capacidade de fertilização, eu acho que para a gente são as alterações mais importantes, porque fica claro que muito provavelmente, apesar de ser muito estudo em animal, muito provavelmente não vai interferir só na reprodução natural, só na capacidade de engravidar naturalmente, mas vai interferir nos nossos resultados de reprodução assistida também, o uso dessas drogas. Então, acho que isso é o que chama mais atenção. Bom, Rafael, qual que é o timing para ter efeito, um eventual efeito? Tem isso da finasterida? E quanto tempo de washout precisa? Então, não tem. A finasterida é um mundo enigmático, né? A gente está até tentando começar um trabalho sobre isso junto com o grupo de dermatologia lá no Hospital do Servidor, para avaliar o efeito da dutasterida nesses pacientes que tratam para calvície. Mas na finasterida, por exemplo, a dose é de 1 miligrama, que é diferente da dose de 5, que a gente tem mais experiência. E tem pouquíssimos estudos, você conta assim nos dedos de uma mão, e os resultados são super conflitantes. Alguns dizem que essa dose de 1 miligrama da finasterida não vai trazer alteração nenhuma, outros dizem que sim. Então ainda é um buraco negro a finasterida, e agora, quer dizer, a gente nem sabia direito sobre a fina, e agora os dermatos já estão todos prescrevendo a dutasterida, nem se fala mais em finasterida nos congressos e nas aulas de dermato, agora é tudo dutasterida. E com a dutasterida a gente sabe menos ainda, porque tem menos estudo ainda. Então, mas teoricamente você te não responder. precisa de um grande período de washout eu suponho que não, até porque o efeito, se a gente for pensar em próstata, o cara que para de tomar dutasterida, por exemplo, ele tem essa próstata volta a crescer rapidamente, né? Então, partindo desse pressuposto, eu acho que esse washout é rápido e que se a gente esperar um intervalo de um novo ciclo de espermatogênese, deveria ser suficiente. Mas eu estou aqui inferindo isso, não tem a finasterida é igual shampoo. estudo que eu conheço. Todo mundo usa, todo mundo. Mas quando você fala rápido, não é um mês. Rápido para mim, estou falando 3 meses, né? Pensando numa nova espermatogênese. 2 meses para suspender o ciclo. O seu segundo ciclo de espermatogênese, talvez aí você consiga. Eles estão desse efeito. Mas aí que tá, vai tirar qual efeito? Uma coisa é se você tem uma alteração no espermograma, né? Outra coisa é o homem que é usuário e que tem um espermograma normal. Aí que tá, exato. Teoricamente. Então, aí essa resposta a gente não tem. Eu, particularmente, oriento suspender. Se eu tenho um paciente que está no processo de FIV e ele faz uso dessa medicação para calvície, eu oriento que ele suspenda. Puxa, ele vai passar por um tratamento invasivo, custoso do ponto de vista financeiro, psicoemocional. Custa suspender um pouco, já que... coisa que vai ficar na dúvida. Exato, e é completamente supérfluo, claro. Para alguns um pouco mais importante, para outros menos, mas ainda assim supérfluo. Eu oriento suspender, mas eu confesso que assim, sem muita base científica para isso. Suspender. Você não é careca. Mexeu. Mas o tempo de intervalo, na realidade, para quem tem espermograma normal, se você mandar o cara esperar 3 meses, você perdeu o paciente. Aí que tá. Aí vem as questões logísticas do que é prática e o que é teoria, se né? Tem alteração. Não, então, eu estou falando se não tiver. Por exemplo, os trabalhos, os poucos que tem, mostram a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas o
normosospermicus, a finasterida, talvez ele não tenha repercussão nenhuma no ponto de vista de fertilidade, não esteja relacionado ao uso da finasterida. Agora, o oligosospermico e o oligosospermico severo, esse sim, você pode ter uma melhora do padrão espermático com a suspensão da finasterida. Eu acho que essa questão do tempo... Depende desse seu ponto inicial disso. Por isso que hoje tem muito dermato. Por exemplo, eu estou tratando um paciente que está usando finasterida há uns 8 anos e a dermato resolveu pedir, depois desse tempo, um espermograma e ele veio azoospermico. Ele tem um testículo diminuído, uma varicocele e está azoospermico que usava finasterida. Qual é o fator? Será que ele é um azoospermico primário? Provavelmente não é a finasterida, mas você vai... Agora, esse cara quer tentar recuperar a espermatogênese dele. Você vai falar, pode continuar tomando a finasterida? Não. Tem que parar, não tem jeito. Mas se for uma coisa leve, você pode dar um citrato, pode dar alguma coisa assim, se continuar com a finasterida. Então, não faz muito sentido, né? Porque você vai aumentar a testosterona endógena do paciente, mas ele vai continuar bloqueada a conversão em dihidrotestosterona. E aí você vai também poder bloquear o efeito central disso aí, né? Não, ele está pensando num clomid, né? Ah, não, tá. Pensei no clomid. Mas, na realidade, a grande questão até no normo, né, Marcelo, você saber se eventualmente tem alguma alteração, pensando no paciente de FIV, né, se tem alguma, na prática, 99% dos nossos pacientes, né, que baixa complexidade está cada vez mais raro. Você entender se esse uso vai ter alguma alteração do ponto de vista laboratorial, né? Porque a oligospermia que eventualmente pode causar, teoricamente, vai resolver o FIV. Agora, a que custo dentro do laboratório? Eu acho isso extremamente difícil de tentar ponderar. Talvez uma fragmentação possa ajudar nesse sentido, mas veja, dentro das indicações eu acho que tudo ideais. depende também, mesmo no oligospermico leve, se você está partindo de um paciente que já era oligospermico leve ou não. Porque se você está partindo do princípio que essa droga, a finasterida, por exemplo, causou essa oligospermia, tudo bem, a FIV vai resolver o assunto? Vai. Mas se ela teve o potencial de causar oligospermia, talvez ela tenha tido o potencial de causar uma alteração qualitativa desse espermatozoide que vai interferir no resultado da sua FIV. Agora, se já era um cara oligospermico que simplesmente continuou oligospermico, talvez ele não tenha tido resultado nenhum. Eu acho que o tempo de suspensão e quanto você consegue suspender vai depender também de quão rápido você encaminha o marido da sua paciente para avaliação urológica, certo? Se você encaminhar rapidamente e as coisas andarem em paralelo, puxa, imagina uma mulher que chegou para uma primeira consulta de FIV, até que ela faça todos os exames que ela precisa fazer, etc., você ganhou mais tempo de suspensão da medicação, por exemplo. Agora, se você encaminhar só nos finalmente, aí realmente você já está com a FIV, né, na cara do gol. Para finasterida, por exemplo, porque mesmo testosterona, muitas vezes os homens vão falar que estão usando o dia que o espermograma deu azoospermico, não é? Às vezes ele faz um espermograma 1, 2 anos atrás, não tem problema nenhum, e no dia que vai fazer a FIV está ele ignora. 100%. Apesar de eu achar que ele omite mais a testosterona do que a finasterida, porque a finasterida está no dia a dia. A hora que você pergunta a medicação de uso contínuo, eu acho que em geral ele se lembra. A testo, no cara que faz injetável trimestral, esse cara, muitas vezes, pergunta da medicação de uso contínuo, aí várias vezes eles esquecem mesmo a reposição de testosterona. Eu tenho visto alguns casos cada vez mais frequentes, o cara fala que não na consulta, e quando o paciente está se trocando, ele fala, doutor, faço uma testa, eu fiz um ciclo. Isso tem muito mesmo. Mas só não fala para ela. Só não fala para ela. Isso tem muito mesmo, tem muito mesmo. O cara não conta nem para mulher. Nem para mulher. Pensando no que, por exemplo, a maconha pode trazer de efeito na fertilidade e a finasterida, se a gente pensar que teria um efeito no espermatozoide, aí teria que estar pensando numa ação da droga, direto na espermatogênese, e não na conversão da dihidrotestosterona, né? Que, na verdade, é isso que a gente supõe que a finasterida possa prejudicar a fertilidade do ovo. Né? É mais na questão de conversão hormonal do que numa ação direta da droga. Então, você não vai ter uma ação sobre a qualidade do espermatozoide, e
e sim na espermatogênese. Diferente da maconha do THC, já está se comprovando cada vez mais que mesmo o homem que usou por um tempo determinado e suspendeu mesmo depois de 10 anos, você tem algumas alterações da genética detectada nos espermatozoides desse homem que aumenta o risco de doenças neurológicas na prole, tipo esquizofrenia, Alzheimer. Isso a gente mostrou um trabalho falando sobre isso, está fazendo um teste, avaliação do espermatozoide, e essa alteração relacionada a essas doenças neurológicas, elas se mantêm mesmo após a suspensão do uso da maconha. Uma outra coisa que hoje, tudo bem, é ilícito, que é o vape, né? Que é uma coisa que também tem se mostrado extremamente prejudicial na parte da fertilidade. Mesmo tem um trabalho que apresentaram na UA no ano passado, que fizeram um vape só com veículo, né? O vape, e o outro com qualquer substância, nicotina, nem foi de THC. E os dois mostraram prejuízo na espermatogênese, na qualidade do espermatozoide. Então, não é só a nicotina, mas o veículo também do vape é prejudicial à espermatogênese. Talvez um futuro narguilha entre os seus slides também, né? Essa molecada fica 2, 3 horas fumando, 1 hora equivale a 70 cigarros. Imagina. Não sei se vocês viram, mas saiu agora recentemente um trabalho no Fertility sobre o uso de telefone celular e fertilidade. Isso é antigão, né? Agora eles voltaram a ser. Voltaram, Então, mas tem um agora que até ontem um urologista que faz fertilidade me pediu alguma opinião sobre isso. Eu li o trabalho e você vê assim, na verdade, o cara que usa mais é uma questão de qualidade de vida, alteração de estilo de vida. Todo mundo sabe que a fertilidade do homem vem decaindo pelas décadas, né? Isso aí é sabidamente. O espermograma do homem da década de 70, 60 é diferente do homem de hoje. Isso está muito mais relacionado ao próprio estilo de vida do que como é que você vai conseguir mensurar se a irradiação do celular é que está acometendo a espermatogênese ou não. Mas que você faça cálculos estatísticos, tirando todos os fatores de confusão, né? É muito complicado. Mas você vai ver, o cara que usava mais celular era o cara que fumava mais. Isso eles não colocaram no trabalho, relacionado à atividade sexual, mas provavelmente é isso. Então, é um conjunto de fatores de estilo de vida que levam ao decréscimo da fertilidade. Mas se você usa muito, ele está na sua mão, ele não está no bolso. Não, mas mas o estilo de vida é o que é transforma. É um estilo que promove O problema é, do ponto de vista prático, você faz o que com isso? Essa que é a dificuldade. A frequência Tinha esse papo mesmo. Está no cérebro. Tinha esse papo no momento que o problema era o bolso da frente da calça. Pode ser o Bluetooth do carro. Aí a gente já está elucubrando demais. Tanto é que na conclusão precisava fazer uma dose dependência, usar medidor de dosímetro de radiação. Eu falei assim, mas hoje em dia os meninos as crianças começam a usar celular, seja tablet, seja o que for, com 3, 4 anos de idade, 2 anos, estão segurando um tablet para ver. E o quanto seria o E a tablet? exposição anterior? E a exposição prévia? E o Bluetooth do carro? Então, na realidade, é muito difícil para a gente conseguir. Bom, alguém tem alguma? Rafa, como já foi dito, a gente tem visto no laboratório cada vez mais os pacientes relatarem o uso de algumas medicações, né? Como, por exemplo, o Venvance. Existe mais alguma outra medicação que seja importante para a gente prestar atenção nesses pacientes que tem algum impacto clínico? Bom, acho que o uso de opioide em geral, né? Tramadol, codeína e afins.
os derivados da Ritalina, né, não só o Venvance, mas mesmo antes do Venvance, a Ritalina já era relacionada ao aumento de fragmentação de DNA espermática e alteração de parâmetro seminal. Antidepressivos, alguns podem causar prejuízo da função espermática também. Acho que esses são os principais. Tem alguns antipertensivos também. Antipertensivo, não que eu conheça. Né? Aí eu vou ficar devendo. O Emerson acho que tem algum antipertensivo que também está relacionado, mas não conheço. Obrigado, Rafael. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Obrigado, Rafael. Bom, gente, eu queria... Livelton, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com dois médicos, o Vitor e a Juliana. Eles são da República Dominicana. E eu pedi, eles já que vinham aqui, para que fizessem uma apresentação sobre o cenário da reprodução humana na região do Caribe e República Dominicana, para a gente poder conhecer um pouco disso que está, ou como é isso naquela região. E eles vão fazer a apresentação. Quem vai fazer a apresentação? Vitor, por favor, e obrigado pela presença. Viu? Eu agradeço. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Caio e do Dr. Edson e a presença de todos vocês. Eu falo um portunhol. Eu tenho... muito obrigado. Eu tenho um carinho especial pelo Brasil. Eu estudei, eu fiz ginecologia e obstetrícia na maternidade de Campinas. Depois fiz reprodução na Santa Casa da Misericórdia. Voltei a Campinas, a Semicampi. Eu namorava nessa época a doutora Juliana, médico mineira, casei. Fomos para a República Dominicana e meus filhos são dominico-brasileiros. Então, daí o carinho por o Brasil. Então, como eu faço? Quando eu cheguei no Brasil, ninguém conhecia a República Dominicana. Eu falava, olha, cara, você é de onde? República Dominicana. República quê? República Dominicana. Uma ilha que fica perto do Chile. Não, no Caribe. Então, quando esse cara me apresentava depois, falava, meu amigo Victor, da Costa Rica. Costa Rica não, República Dominicana. E eu acho que em 30 anos isso tem mudado muito pouco. Agora, se eu pergunto aqui no auditório se alguém conhece Punta Cana, eu tenho certeza que vão falar sim. Victor, já esteve lá, eu conheço, gostei. Acho que tem que apontar para lá. Como é? O monitor, né? Aponta para o monitor. Essas duas. Precisa. Aqui, ó. Esse aqui de baixo e esse, tá vendo? O de baixo vai passando para frente. Isso. Então, Punta Cana é só uma cidade da República Dominicana. Então, eu gostaria de falar para vocês o que é a República Dominicana e como se faz a reprodução dentro da República Dominicana. Mas a praia é boa. Muito boa, muito boa. Mas tem mais que praia. Tá bom? Opa. É para baixo. Para baixo. Então, República Dominicana é uma ilha no Caribe e compartilha território com o Haiti. O Haiti é o país mais pobre da América Latina. E é um problema social de imigração para nós. Mas essa é outra conversa. A população nossa é de 11,1 milhões de habitantes. E a capital é Santo Domingo, que tem 5 milhões de habitantes. A segunda cidade em importância é Santiago, que tem quase 1 milhão de habitantes. Os principais geradores de divisa, turismo é o primeiro, e aí uno deveria de tirar partido para fazer o turismo de saúde, que é uma coisa que está na ideia da gente. O segundo é exportação. E quando eu falo de exportação, cana-de-açúcar, tabaco, café, são as três rubros de exportação. A República Dominicana é a 8ª maior economia da América Latina. O Brasil é a primeira. Só que nós somos a primeira economia da América Central
e do Caribe. A renda média mensal na República Dominicana é $716 per capita. No Brasil é $644. Isso é para ter uma ideia. Então, eu quero fazer uma história breve de Profertil, que é a clínica que a gente tem. É criada no ano 2000, inicia o reporte de seus casos ao registro latino-americano no ano 2002, e primeiramente centro associado e depois acreditado da rede latino-americana. Eu gostaria de falar aí da rede latino-americana, porque para nós é muito importante. A gente não tem um organismo que nem o Anvisa, que supervisa a prática da medicina. Então, ter o aval da rede é muito importante para nós. A rede também permite às pacientes, à população, saber se você está cumprindo e fazendo as coisas de uma maneira certa, correta. Além disso, a nós, como médico, como centro, nos permite fazer comparações com outras regiões. Isso é muito importante, porque eu posso quantificar o que eu faço, o que está fazendo outro país, outra região, e o que eu não meço, que eu não quantifico, eu não posso melhorar. E é muito importante você se comparar para poder melhorar. O Brasil, que só tem 45% dos centros que reportam para o registro, sendo que poucos centros, aqui tem 193. Então, e ainda assim continua sendo o maior aportador de ciclos da América Latina, com mais de 50%. Isso é muito importante. Logo do Brasil vai o México e a Argentina, em terceiro lugar. Então, A Argentina passou. Argentina? Passou no México. Passou no meio, mas... Não, passou bem. É que sou da Argentina. Passou bem. Tá bom, então. Não, mas Mas tem um pelo motivo, né? plano de Porque saúde. os planos de O saúde plano de saúde é passaram a remunerar. A Argentina está fazendo 25 mil ciclos. E se copiar, vai passar o Brasil. Bom, eu duvido. Ninguém. No princípio, eu como clínico, como médico, e a Juliana na parte de laboratório. Se formou outro médico e começou a trabalhar dentro da equipe. Médicos parceiros iniciaram a levar ciclos dentro do Profertil. Incorporação de mais um clínico, médico, no ano 17 e no ano 2019. Incorporação de mais um embriologista no ano 2019 e no início da pandemia, lembro que esse mesmo dia fechou o país. A gente contratou uma menina do IVI, Valência, que ainda está trabalhando com a gente. Iniciamos com para melhorar e captar médicos, um programa de FEDO no ano 2021 e aumentamos o laboratório da andrologia, que passou de 4 pessoas passou a ser de 4 pessoas para a realização de espermatograma, teste de fragmentação espermática, capacitação, todo o que é andrologia. No final do ano passado, a gente abriu uma nova sede, Osama, que se dedica a fazer baixa complexidade e a captar pacientes para levar para a sede principal para fazer coleta de óvulos e a transferência daquele lado e logo volta para Osama. Osama é uma cidade, não é? Osama é um bairro de baixa renda. Só que tem uma população muito grande. Okay. Atualmente, nós temos 13 clínicas de reprodução assistida com laboratório de embriologia e estão repartidas 9 dessas clínicas em Santo Domingo, 3 em Santiago e uma em São Francisco de Macorís, que é outra cidade do interior. Nós temos 870 pessoas ou habitantes por cada clínica de reprodução assistida, com laboratório. E apenas como referência, o estado de São Paulo tem 110 pessoas por clínica. Então, isso é importante, porque se você vê o tamanho do Brasil, o tamanho de São Paulo é imensamente maior. Só que a proporção de pacientes que podem ser captados por a clínica é muito maior lá.
o que resulta uma coisa interessante. Desculpa. Então, um ciclo de reprodução assistida com medicação anda ou ronda 9 a 11 mil dólares. Sem fazer biópsia, nada, simplesmente o ciclo. E sem preservação, sem congelamento de embriões. O mercado está estimado em 1.740 ciclos de fertilização in vitro por ano. E esse número tem que crescer. Esto representaría un poquillo más de 15 millones de dólares ao ano. Se a gente olha o mercado da República Dominicana, nós estamos na liderança desse mercado, só que é um mercado que tem que crescer porque a gente tem prestado pouca atenção no que é a preservação por motivos sociais, por motivos oncológicos, não tem olhado para aquele grupo de LGBT, que é um grupo que a gente tem que olhar, que tem que ver, porque vem é o crescimento dos ciclos nas clínicas de reprodução assistida. Essa é as instalações da Profer principal, em um 7º andar, de uma torre profissional, 450 metros. Aí a gente tem um laboratório com tudo, tem sala de atendimento, andrologia, tudo. A outra sucursal do OSAMA é um pouquinho menor. Aí a gente tem o laboratório de andrologia para fazer capacitações e inseminações artificiais, a consulta, e aí é preparada a paciente e para a coleta de óvulos elevada à sede anterior. Agora mesmo, a gente se embarcou em um processo, compramos uma casa, uma propriedade, e estamos fazendo remodelações dela, estamos acondicionando ela para fazer uma nova clínica. E daí vem o interesse de nós vir ao Brasil a conhecer, a ver ideias, como se está fazendo a reprodução, como está mexendo o campo da reprodução para nós tentar implementar coisas que estão dando certo aqui no Brasil, lá na República Dominicana. Então, hemos idealizado mudar o nome ao que seria Profer Health Group. E seria da seguinte maneira: a nova unidade de Profer de alta complexidade, a baixa do OSAMA, a outra unidade de baixa complexidade do OSAMA, e ter no meio um laboratório que seria Profil, que daria suporte a unidade original e a unidade do OSAMA. Além disso, fortalecer, captar uma quantidade de médicos externos, de médicos parceiros, que a gente tem quantificado em mais ou menos 30 médicos que estão fazendo ciclos, e resulta interessante nós captarlos e enfiar eles no universo da Profil. Que temos pensado assinar um embriologista que dê suporte a esse pessoal, que tenha um contato direto com eles, fazer que essas pessoas se desenvolvam fazendo programas científicos de desenvolvimento para eles. Então, o fato de nós vir aqui a Brasil é tentar ver o que estão fazendo de novo, como estão fazendo as clínicas, a maneira de crescer. Eu tenho falado muito com Heriberto, e Heriberto fala que a década de ouro da reprodução, agora mesmo o Brasil está na década de ouro da reprodução. Eu acho que a década de ouro da reprodução inicia no Brasil, mas é um processo que está se expandindo na América Latina todo, e que o Brasil lidera esse processo de mudanças. Então, eu acho que a gente tem um momento bom de pensar, de mudar, de fazer alianças. E isso é o que eu quero ver que vocês fazem em reprodução no dia de hoje. Tá bom? Muito obrigado. Você citou 1.800 ciclos. Isso é a meta? É o que precisa ser feito ou não? Ou o que você já faz? Faz atual. Faz atual. Já faz. Eu acho que a gente está fazendo cálculos de que esse número em 5 anos tem que ser o dobro. E a gente está tomando as medidas para ficar na liderança desse mercado e fazer que o número de ciclos que a gente faça seja muito maior.
O que você tem? Existe um pouco de dificuldade para alguns, dependendo dos países ali de América Central, Caribe, existe às vezes alguma dificuldade de laboratório. Vocês têm todos, vocês têm Merck, Ferrin, Tudo, tem tudo, tem tudo. Porque não são todos os países que têm. Lembra uma coisa, a gente está muito perto dos Estados Unidos. Miami, a Florida, são 2 horas. Então, e no passado era a competência maior da gente. A gente preferia pegar um voo, ir a Miami e fazer um ciclo. Agora mesmo não. E a medicação de vocês vem via Miami? A distribuição? Não, o Ferrin é via México. E Merck é Salvador, eu acho que é Salvador. Fato. Falou dos pontos aí, vocês estão fazendo um centro de pesquisa lá, queria saber se isso é vinculado com alguma universidade, vocês estão trabalhando com dados próprios. E a segunda pergunta que eu tenho em relação ao valor que você coloca, em média, $10.000 por ciclo. Isso é um valor que está mais ou menos próximo de toda a região do México, a região do sul dos Estados Unidos. Como que está esse valor? Não, olha uma coisa. Mais próximos. Não. O valor é mais ou menos o mesmo, 9 a 10, com medicação. Agora, se você olha para os Estados Unidos, não, um ciclo nos Estados Unidos são $30.000, tranquilo. Então, por isso eu acho que o turismo de saúde, se você entrega um resultado bom, ter pessoas indo a fazer ciclos a Punta Cana é uma ideia boa, muito boa. Em toda a região. Sim, até porque tem uma população latina dos Estados Unidos muito grande. Eu tenho diversas pacientes que vêm para o Brasil para fazer ciclo, porque é muito mais barato. Tanto no Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. É caro? São muito caros e eles fazem essa rota mesmo. Com a nossa moeda desvalorizada. Sabe quem está sacando partida dessa valorização da moeda? A Colômbia. Sim. Tem muita gente fazendo ciclos no mercado. Em relação à pesquisa lá, vocês estão vinculados com a universidade ou são dados próprios? Que vocês... Próprios. Alguma pergunta? Eu tenho. A gente aqui no Brasil, por anos, teve um problema muito com doenças infecto-contagiosas, principalmente o HIV e tal. A gente foi, eu acho, o primeiro centro da América Latina a montar um laboratório específico com nível de biossegurança para trabalhar com hepatite B, HIV. E aí depois a gente percebeu que mudou um pouco, durante esses anos mudamos, porém a segurança do laboratório ainda continua, persiste em muitas regras. Vocês se adaptaram para as regras porque vocês devem ter ainda, eu não ia até procurar aqui a incidência de HIV na região, mas vocês têm essas procuras de infecto-contagiosos e vocês têm como lidar com isso lá, porque isso é uma coisa que parece bobeira, mas é extremamente... São duas populações que a gente percebeu aqui no Brasil que fez muita diferença, né? Que foi o LGBT e os pacientes que tinham ali alguma alteração sorológica que necessitavam de um laboratório com nível de segurança 3. Então, isso é uma coisa que, assim, vale a pena investir. Eu tenho uma pergunta, senhor. Como é a questão da criopreservação de óvulos lá? Qual que é a relevância disso hoje, de ciclos de vocês? Olha, eu acho que nós, como clínica, como prestadores de serviço, não temos orientado da maneira certa. A mulherada não sabe, os homens não sabem. Então, eu acho que precisa de campanhas dirigidas para que as pessoas saibam a importância da idade e como repercute definitivamente nas taxas de gravidez. Cada dia a mulher está adiando a idade da reprodução. Então, é uma coisa que eu acho que as clínicas de reprodução vão a se virar mais ao que preservação LGBT, que o casal que precisa mesmo de um tratamento de reprodução. Qual é o seu percentual do estudo genético embrionário? Embrionário, olha uma coisa, a gente, para as pessoas com falhas repetidas de implantação, aquelas pessoas por acima de 38 anos, a gente propõe. O que a gente está fazendo é não invasivo.
sabe? Mas a porcentagem ainda é muito pouco. Muito pouco. E a distribuição de protocolos, mais ou menos como se dizer que é agonista, antagonista e progestagem neural, não sei se você... Antagonista. Só antagonista, todo Só mundo antagonista. Sim? Já não tem o agonista. O agonista saiu há muito tempo. E quando isso foi a época da introdução do cetrotide, do antagonista, então ficou para fora do mercado. Nem para fazer o trigger vocês não têm agonista. Não, temos sim, aí temos decapeptídeo. Pero não, não, aí temos. Desespero, né? Porque Não, vocês, aí não, sim, você aí precisa. sim, aí sim. Pero como uso, como a gente usava no passado. Protocolo de bloqueio. Ah, de bloqueio. Mas e o uso de progesterona para bloqueio impulsar, vocês não usam? Olha, eu uso só em ciclos de ovodonação. Aí eu faço, eu acho E que para preservação e a fertilidade. preservação também, porque abarata os custos. Só que, só aí. Gente, alguma coisa? Vamos. Obrigado, Vitor. Depois a gente vai tomar um café. Tá bom. Alguma coisa? Andréia, alguma coisa de cirúrgico? Não, tudo bem. Ivan? Laboratório? Rafa? Não, Certo. Jéssica? Keila? Lô? Alguma coisa mais? Então, obrigado pela presença de todos. Até terça-feira. Vamos tomar café. Ivan, depois você dá. Não sei como é.